E agora chegou a hora de visitar o shopping de Caracas da rede Sambil, um dos mais conhecidos aqui na Venezuela. E a intenção desse vídeo é mostrar essa outra realidade, uma bolha econômica que funciona claramente na capital. E muita gente pode até olhar para o shopping e falar, cara, mas isso aí é normal, né? Parece de um país normal que está se recuperando ou que já se recuperou. E que pode falar do outro lado também, que diz que a Venezuela está destruída totalmente. Cara, a ideia desse vídeo aqui é mostrar para vocês como funciona no dia a dia a economia aqui na Venezuela dentro de um shopping. Preços dolarizados, produtos dolarizados, o equivalente a dólar internacional, os produtos de marcas internacionais muito bem conhecidas, que todos vocês vão se identificar, marcas novas aqui na Venezuela, que nunca a gente tinha conhecido, mas que chegaram, praça de alimentação, analisar os valores, que vocês possam fazer as comparações ali no Brasil, e na realidade poder trazer esse conteúdo com a intenção da gente poder entender quão complexo é morar hoje na Venezuela e como pode se traduzir essas últimas mudanças que a Venezuela está tendo em relação não só na economia, mas também no ânimo do venezuelano em acreditar que esse país pode ter algum crescimento econômico nos próximos anos. Bora pro vídeo, deixa seu like, compartilha para que as pessoas passem a acompanhar esse conteúdo da Venezuela. Eu estou gravando em maio, 7 de maio de 2026. A marcagem dos preços está em dólar, não quer dizer que a pessoa tenha que pagar com a moeda dólar obrigatoriamente, significa que os valores estão em dólares. Se você tem moeda nacional ou equivalente a esse dólar, aí você vai pagar com moeda nacional. Por exemplo, o dólar hoje está em torno de 450 bolívares, segundo a taxa do Banco Central da Venezuela. Mas na rua custa aproximadamente 600 bolívares, na verdade, 600 bolívares por dólar. Então, se você tem, quero comprar um tênis que custa 20 dólares, isso aí você vai multiplicar 20, e se a loja aceitar a taxa, né, do Banco Central da Venezuela. Então vai dar 20 dólares, em torno a 9 mil bolívares moeda nacional. Se você tiver isso em saldo na sua conta, você paga isso. Agora, se você tiver como pagar em conta internacional, também é permitido, né? Na loja da Timberland, um desconto que é o seguinte, 50% alguns tênis aí, como você viram na foto, no vídeo, em botas. E se você pagar com divisa, né, com o dólar na mão, papel, nota, ele te dá mais um 20% de desconto, ou seja, você estaria levando um par de sapatos por 70% de desconto original. Claro, eu vi preços ali entre as botas que eu peguei, tinha bota de 199 dólares, 230 dólares, aplicando esses descontos ali, acho que iria cair para uns 90 até 100 dólares, né, o valor do produto, que seria em reais, uns 500 reais, 600 reais, então estamos falando de um produto que custa em torno a uns R$1.000, R$1.200, dá para vocês verem esses exemplos aqui, esses relógios de marcas internacionais, só, o valor aparece ali 334 dólares, né? Se você pagar com a taxa do Banco Central da Venezuela, abreviado BCV, ou se você paga em divisa diretamente, eles dão para você por 200 reais, por 200 dólares, perdão. Então a diferença é essa, quase 130 dólares de um produto, né? Só se você tiver a moeda em mão, o papel, o qual é muito difícil de acontecer, né? Porque as pessoas sabem da inflação e da devaluação da moeda, que eles preferem ficar com esse bilhete, essa nota, para poder segurar um pouco a inflação. Exemplo aqui, ó, uma carteira de couro original, ó, 58 dólares, valor da taxa do banco,
ou 30 dólares na taxa do dia a dia, né? Da divisa na mão, né? Digamos, a divisa é o papel moeda, o verde, como eles chamam aqui. Agora, na loja de roupas casuais, mesma coisa, ó, valores referenciados em dólar. O que eu tô achando dessa realidade? Parece que não tem gente, mas tem muita gente, ó. Tem os níveis para cima, tem os níveis lá para baixo também, dependendo de onde eu estiver. Tem outros pontos que tem mais níveis, 4 níveis, principalmente quando você chega à entrada do prédio. Agora, o que eu tô achando, cara? Isso aqui realmente mostra uma realidade paralela a uma Venezuela que ainda está se recuperando, uma Venezuela que está totalmente sumida na inflação. Essa aqui mostra um paralelismo, né, das pessoas que tentam viver, mas ao mesmo tempo uma classe que tem um pouco maior de capacidade adquisitiva, né? Isso é inegável. A disponibilidade de preço, de produtos, de marcas, dá essa sensação de que há disponibilidade de muita coisa. Em relação às pessoas, o que eu observo, ó, vou mostrar para vocês aqui essa parte do vídeo. Ó, o pessoal se movimentando, gente. Ó, tem gente sentada lá, tomando café, já, quem sabe, fez as compras, ou vai fazer as compras, está aguardando outras pessoas. Então isso vai mostrando para nós, assim, vai relacionando como é essa Venezuela que está aqui crescendo novamente. Isso é positivo, gera consumo, gera economia e, ao mesmo tempo, gera esperança. Não vou negar para vocês. Ver o meu país nessa situação que as pessoas estão consumindo, né? Porém, também é preocupante, né? Saber quem de fato tem acesso a esses produtos. Não é todo mundo, gente. Não é todo mundo. Eu sei que no Brasil também tem essa realidade, não vou mentir. Não vou me fazer iludir aqui, mas como eu falei no início do vídeo, vou tentar mostrar essa realidade aqui para que vocês vejam, analisem, tirem as suas próprias conclusões. Alguns meses aqui aconteceu algo importante na Venezuela, então isso aqui também mostra como as pessoas estão também reagindo a essas mudanças necessárias que o país começou a enfrentar. Aqui a minha observação direta está sobre os preços pagos em dólares. Como eu mencionei e mostrei, o que eu vejo a dificuldade é as pessoas terem dólar em mão, porque se você tem a moeda, o papel na mão, você acessa o produto por um valor muito, mas muito baixo, né? Então, essa concorrência para o consumo para gerar o consumo estimula ao venezuelano acessar os produtos. Por exemplo, tem muitas marcas aqui originais que você vê o tênis, por exemplo, o relógio que eu mostrei lá para vocês, que é o seguinte: você tem 330 dólares que na troca, no câmbio a real, são R$ 1.500, fácil. Porém, se você pagar aquilo, não num cartão, não moeda nacional, mas se você pagar em divisa, assim, tem dinheiro em mão, eles te deixam esse relógio, por exemplo, estava 335 dólares, eles dão por 200 dólares. Ou seja, eles estão te dando quase 600 reais de desconto só por você pagar com divisa. Então, é um estímulo para captar a sua moeda, a sua divisa em mão, as lojas, né? Por quê? Porque eles correm também com a inflação, né? Eles tentam ir à frente da inflação, poder pegar essa moeda, papel, para poder acessar aos produtos internacionais que são vendidos em valor dólar, né? Ou comercializados ou adquiridos como moeda internacional. Então, são várias coisas que eu estou observando aqui que se torna muito mais difícil para uma pessoa acessar esses produtos. Por quê? Porque muitos ganham o valor em dólar, mas eles recebem em bolívares, moeda nacional. Então, aí você já recebe o salário do mês perdendo, porque a inflação amanhã vai acabar com ele. Então, é um assunto meio complexo de explicar, mas é interessante conhecer, né? É interessante, eu sei que vocês aí estão bastante extasiados com essa situação aqui na Venezuela, porque permite ver que sim, pode ser que a gente esteja numa transição política silenciosa, até muita gente concorda que seja assim dessa forma, que ela não seja violenta, mas ao mesmo tempo o povo na rua está sofrendo esses impactos diretos, porque essa transição não política e sim financeira se vive há vários anos, né? Essa aqui é a fila para pagar o estacionamento. De alguma forma dimensiona como é a parte da movimentação no estacionamento do shopping. Essa aqui é o pessoal se preparando para assistir um filmezinho. Ó, os combos. Vamos mostrar os combos aqui para vocês. Desses 7 dólares é uma água e uma pipoca. Tem um outro 20 dólares, uma pipoca e 2 refrigerantes. Ou seja, estou falando em torno a 100 reais. Esse de 20 dólares. E são esses os valores. Ó, combo pequeno, uma pipoca pequena e uma
E um refrigerante pequeno, 5,50. Isso é R$ 28. Bom, vendo aqui esses valores, mais econômico custa $200. Mais econômico, o resto está 220, 230, até $300 do Cássio. Ou seja, de R$ 1.000 para cima, o valor desses relógios. Esses daqui de cima já oscilam entre os 140, $145, até menos, mas não abaixam de R$ 600. E agora a gente está na Praça da Alimentação. Vamos ver, mostrar aqui para vocês. Olha, eu estou vindo por volta das 5h20 da tarde, claro. Eu estou vindo num horário que provavelmente tenha mais pessoas, mas olha só. Dá para ver uma galera ali, guardando o menu, né? Fazendo os pedidos que as pessoas já escolheram. Quem já comeu, já comeu. E essas aqui são as opções. Caracas Burgers, Beijing, Full Pizza. Vou tentar ver o que dê para ver nos cardápios, mostrar aqui para vocês, ó, combos, $6, ou seja, 30, R$ 40. Vamos ver esses aqui, ó, $11, são ao redor de uns R$ 60, esses combos de pizza. Então, tem de tudo. Ó, o pessoal aqui comendo. Esse aqui é um horário que não tem muita gente. O horário pela noite deve lotar mais, final de semana também. Eu estou gravando hoje, dia 7 de maio de 2026. Os combos, ó, vamos ver os combos aí. Hambúrguer, R$ 9, R$ 10 são R$ 50. Pão de doce são 60, 45, 50, $30, R$ 30, perdão. Estou sofrendo para fazer essa conversão ao vivo aqui para vocês, mas essa é a ideia, gente. A gente vai aprendendo, vai melhorando, não é? Deixa seu bendito like aí de uma vez. Para de ficar me criticando. Faz seu trabalho também, ó. E me deixa seu like. Esse combo lá, vamos ver os preços. Ó, sopas, combos, ramen, $20, $14, para vocês verem. Esse aqui é o que é a praça de alimentação do Shopping Sambil, né, da área do oeste de Caracas. Ó, combo de frango, R$ 12. São uns $12, perdão, são uns R$ 60 aproximadamente. Tem outros com refrigerante custando $20. A minha impressão também, que eu preciso trazer aqui para vocês, sobre a estética dos espaços. Tudo muito limpinho, de verdade. Acho que no geral sempre foi assim, esse centro comercial. Mas ao ver muitas lojas abertas, muita iluminação, chama bastante atenção. Você entra numa dinâmica de que o país de fato está bem, né? A energia das pessoas também, muita sorridente, conversando. O venezuelano geralmente é assim também, mesmo diante de uma crise severa como a que os últimos anos vem atravessando o país. O venezuelano sempre tem sido uma pessoa sorridente e bem animada. Mas esteticamente o shopping de verdade está muito bom ver o shopping, ver os venezuelanos se movimentando no dia a dia. Depois de caminhar por esse shopping, uma coisa ficou muito clara, pessoal. A Venezuela que muita gente vê hoje nas redes sociais, lá aqui no Brasil principalmente, ela é real, ela existe. Os restaurantes cheios de pessoas são reais. Os produtos importados são reais, você acha eles na prateleira. Os preços em dólares também são reais. O consumo existe, o dinheiro circula. Isso é fato, isso aparece nas redes sociais, é importante que eu aqui confirme para vocês. Porque a grande pergunta continua sendo: então, quem consegue viver essa Venezuela? Se essa Venezuela não é mais a das prateleiras vazias, eu acho que esse é o ponto mais importante para entender o país hoje, a Venezuela. A Venezuela não é mais aquela onde vocês toda hora viu uma manifestação nas ruas. Não é mais esse país, mas também não é um país normal. Ele não virou um país normal. A Venezuela se transformou numa sociedade, quiçá, muito mais desigual do que a sociedade chavista, né? Governado pelo regime chavista. Muito mais fragmentada por uma nova classe que surgiu, a classe bolivariana. Hoje existem essas bolhas de estabilidade, mas elas convivem com uma realidade muito dura. E essa realidade ela afeta milhões de venezuelanos. E talvez o maior erro seja analisar a Venezuela nesses extremos, né? Ou dizer que está tudo destruído, ou dizer que tudo se recuperou, o que também está errado assumir. Nenhuma dessas duas coisas explica o que realmente está acontecendo aqui na Venezuela. O país mudou, o consumo voltou, isso é bom, para alguns setores. A economia está se reorganizando,
e os detalhes que eu mostrei aqui para vocês em relação aos valores. Mas a maioria da população continua vivendo com enormes dificuldades. E é justamente essa contradição que torna a Venezuela, essa Venezuela de hoje, tão difícil de se entender. E ainda mais para quem olha de fora, para quem não consegue entender como o venezuelano consegue sobreviver com esses valores absurdos. Porque em poucos metros você consegue ver luxo, dólar, marcas internacionais, a sensação de modernidade. Mas você sai daqui desse shopping, anda para o centro do país e você vai encontrar precariedade, desigualdade, sobrevivência. E essa é a Venezuela contemporânea, com mais de 27 anos de governo no único poder que é o chavista. Depois de passar algumas horas observando esse shopping aqui na Venezuela, eu acho que uma das coisas mais importantes é entender a realidade do país. Ou essa realidade do país hoje é muito mais complexa do que muita gente imagina, especialmente fora da Venezuela. Porque sim, a Venezuela aparece nas redes sociais como uma forma fantasiosa, onde vocês veem restaurantes cheios, supermercados cheios, prateleiras cheias de produtos das mais diversas variedades e origens, importados, nacionais. Os preços em dólares também são reais, isso é um fato importante. O consumo existe e o dinheiro circula. E honestamente, o que eu acho, pessoalmente, o que eu vi hoje no shopping, eu acho muito boa essa movimentação econômica, pessoas saindo, famílias inteiras caminhando pelo shopping, jovens conversando, crianças, idosos, gente tentando viver uma vida minimamente normal, depois de anos extremamente difíceis. Hoje era uma quinta-feira, por volta das 5 horas da tarde, e mesmo assim o estacionamento já estava bastante cheio, como vocês viram nas imagens. A praça de alimentação tinha muita gente e o fluxo na entrada do shopping era bastante alto. E isso já diz muita coisa, porque durante muitos anos a imagem internacional da Venezuela ficou associada apenas ao colapso, à escassez, à miséria e ao vazio econômico. Hoje você encontra um país diferente visualmente, mais organizado, mais limpo, com muitas lojas, produtos variados, marcas internacionais, tecnologia, comércio, tudo isso funcionando. Além de toda a organização, limpeza do próprio shopping que eu observei, que eu acho maneiro. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a crise tenha acabado. E acho que esse é o ponto mais difícil de se explicar, principalmente para quem está fora. Eu, que eu sou venezuelano, mas que eu estou aqui, consigo vivenciar e eu já vivi parte disso. A Venezuela não saiu da crise, ela mudou de forma. Hoje existe uma economia muito mais dolarizada e, sinceramente, isso era inevitável. Isso é inevitável não só hoje, há muitos anos atrás. Porque para existir algum nível de consumo, algum nível de atividade comercial necessária, você precisava de uma moeda que tivesse conexão real com o mercado internacional. E isso a moeda nacional, o Bolívar, não conseguia fazer. O dólar reorganizou a vida cotidiana venezuelana, reorganizou a capacidade de renda, e inclusive reorganizou a possibilidade das pessoas saírem em diante. Os preços já são pensados diretamente em dólares. Os negócios funcionam em dólares. O comércio privado conseguiu se adaptar mais rapidamente do que o próprio Estado. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi a complexidade do próprio sistema de preços. Isso me chamou a atenção porque eu vejo em diferentes formas, tanto no mercado, quanto no shopping, quanto na própria rua. Porque muitas vezes o mesmo produto pode ter valores diferentes dependendo da forma de pagamento. Por exemplo, em algumas lojas, um produto podia custar o equivalente à taxa oficial do Banco Central da Venezuela, a taxa BCV, quando o pagamento era eletrônico. Mas, se você tivesse dólares físico, espécie, o valor caía drasticamente. Teve caso de um produto equivalente a cerca de 335 dólares na conversão eletrônica, mas que baixava para 200 dólares se o pagamento fosse em notas físicas. Olha, eu estou falando de quase 130 dólares em desconto. E isso mostra como a economia venezuelana foi criando mecanismos próprios de sobrevivência e adaptação. Inclusive, em várias lojas eu vi algo muito curioso. O produto já estava em promoção. E ainda aplicava um desconto adicional se você pagasse aquele produto em divisa física. Ou seja, o dólar em espécie acaba tendo um valor psicológico e comercial diferente dentro do mercado venezuelano. E isso acontece porque existe sim uma desconfiança monetária devido às dificuldades bancárias, necessidade de liquidez imediata e também porque o comércio tenta se proteger constantemente dessa volatilidade econômica que a Venezuela e o país vem atravessando há muitos anos, não é de agora. Então, hoje a Venezuela funciona quase com múltiplas camadas de preço ao mesmo tempo. Existe a lógica do Banco Central da Venezuela, existe a lógica do dólar físico e existe a lógica do pagamento eletrônico. Também existe a lógica da urgência do comerciante. E tudo isso vai reorganizando a vida cotidiana das pessoas, de uma forma muito particular. E claro, toda essa reorganização econômica trouxe movimento, mas também trouxe uma desigualdade muito mais visível. Porque o problema hoje na Venezuela não é achar o produto,
Os produtos existem, o problema é conseguir pagá-los. E isso fica muito mais claro quando você consegue observar o próprio shopping. As lojas mais cheias eram as de comida, tecnologias e produtos variados, principalmente mercadorias de origem chinesas. Já muitas lojas de grandes marcas estavam relativamente vazias. Ou seja, existe circulação de dinheiro, mas ele está muito concentrado em algumas partículas dessa própria população e até dos próprios comércios dentro do shopping. E acho importante também falar de uma outra coisa que eu percebi hoje, que foi o medo. Mesmo num ambiente aparentemente moderno, organizado e cheio de consumo, ainda existe receio das pessoas para serem filmadas, aparecerem em câmeras ou até para darem entrevistas, inclusive porque serem associadas a determinados conteúdos. E isso não surge do nada. Até não muito tempo atrás, estamos falando de um país onde as pessoas eram presas. Por quê? Se você era pego com um celular onde tivesse memes, conteúdo que politicamente ou ideologicamente contrariasse o regime, você podia atravessar problemas sérios por ser considerado um opositor ou por ter opinião política, você podia ter ou acabar preso com uma lei dessas em cima de você, acusando de terrorista. Mesmo com mudanças econômicas, algumas marcas psicológicas e sociais da crise política continuam presentes hoje na psique venezuelana. E talvez seja isso o que melhor resume a Venezuela atual. Duas realidades coexistindo ao mesmo tempo. Você consegue ver modernização, consumo, dólar, marcas internacionais e sensação de normalidade, mas também percebe desigualdade, medo, fragilidade econômica e uma população que ainda vive tentando se adaptar. O shopping virou quase uma bolha, um espaço onde muita gente vai, não apenas para comprar, mas para sentir por algumas horas uma sensação de estabilidade. E isso não acontece só na Venezuela, isso é muito latino-americano. Ilhas de prosperidade cercadas por dificuldades estruturais. Quando alguém pergunta a Venezuela melhorou ou piorou, talvez a resposta mais honesta seja que a Venezuela se transformou. E entender essa transformação exige olhar além dos extremos, porque nem tudo está destruído, mas também nem tudo foi resolvido. E se você gostou desse vídeo até agora, lembra se inscrever, mandar para todo mundo, para a galera ali em casa, esse material que é sensacional, atualizado agora em maio de 2026, para as pessoas acompanharem realmente o que está rolando aqui na Venezuela.